Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Olá, um belo sábado para todos. Começa agora o Saber Viver. Bom dia, Pablo! Muito bom dia, Mel. Bom dia a você de casa. Hoje falaremos sobre autocuidado e autoconhecimento. Diagnóstico do TEA. Varizes. Harmonização natural. Suspiros. O quadro Mulheres de Minas e suas histórias. E o nosso quadro Transformando Vidas. E hoje tem estreia no Saber Viver, além da nossa equipe completa de colunistas. Não saia daí que já estamos no ar. Mais uma vez, bom dia a todos. Recebam agora a coluna de micropigmentação e beleza com a Andréia Rezende. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, pessoal de casa. Você já percebeu como o ambiente onde a gente se cuida impacta diretamente na nossa experiência? Como profissional da beleza, eu sempre acreditei que o cuidado começa antes mesmo do procedimento. E foi exatamente por isso que decidi transformar o meu estúdio, não só para deixá-lo mais bonito, mas também para criar um ambiente mais acolhedor. Para isso se tornar realidade, contei com a expertise de dois parceiros incríveis. O Thales, Design de Interiores, traduziu a minha essência num projeto que valoriza cada detalhe para acolher, encantar e elevar a experiência que as minhas clientes merecem ter. E para a execução, escolhi a RW Planejados, uma empresa que me conquistou pela escuta atenta, olhar sensível e acabamento impecável. Eles entenderam tudo, desde a rotina de atendimento até a estética que representa a minha identidade. Pensaram em praticidade, organização, aproveitamento inteligente de espaço, tudo isso com acabamento de altíssimo padrão. E eu sei que isso vai impactar diretamente no dia a dia, no meu trabalho e principalmente na forma como a cliente se sente. Porque não é só sobre um lugar bonito ou como a gente se vê no espelho. É também sobre a experiência que começa antes do procedimento e continua muito depois do atendimento. Minha dica de hoje é: olhe para o seu espaço com o mesmo carinho e estratégia que você coloca no seu atendimento. O ambiente comunica. O verdadeiro luxo é fazer a sua cliente se sentir importante. Agradecemos aos nossos parceiros, Alda Videomaker e Beleza Hair Story pelo look. Na conversa a seguir, entenderemos como a harmonização pode estar mais associada à naturalidade. Harmonização, mas de forma natural. É difícil entregar isso sem ter um profissional com bom gosto e percepção de mercado. Seja bem-vinda ao Saber Viver, doutora Luísa Aquino. Já começa contando a sua carreira. Então, eu costumo falar que eu cresci na profissão junto com a profissão, né? Quando eu comecei não existia tantos cursos na área de harmonização, isso foi há mais de 10 anos atrás. Hoje em dia o aluno já se forma em odontologia e tem um leque de cursos enorme, né, para poder seguir. E a gente foi crescendo ali há 10 anos atrás, quem estava junto, fazendo acontecer mesmo a harmonização e buscando o nosso lugar ao sol, né? Então foram vários episódios que nos marcaram muito, porque desde o início transformando vidas. E hoje, né, com mais de 10 anos na área, a gente vê realmente pacientes com as vidas transformadas por causa da harmonização. Existe essa transformação, mas também existe esse estereótipo da sociedade que, ao invés de harmonizar, desarmoniza, não é isso? Sim, eu tenho até um exemplo muito bom de uma paciente que nunca tinha feito nenhum procedimento estético por medo, que o marido não deixava fazer, falava que ficava exagerado e tudo. Um dia se separou do marido e ela resolveu fazer, e estava muito triste, enfim. Fizemos um plano de tratamento muito interessante para ela ficou maravilhosa. No final das contas o marido quis voltar, mas ela não queria mais, ela já estava em outra vida. Maravilhosa. Rejuvenesceu há alguns anos e seguiu o plano de tratamento direitinho, né? Ficou linda, maravilhosa, e a vida dela foi transformada mesmo pela harmonização. E assim como ela, tiveram outras pacientes também.
harmonizar não é mudar características, né? É conseguir manter a jovialidade, seria isso, né? Sim, com certeza, né? As pessoas, elas acham que se a pessoa tá muito artificial é porque ela fez harmonização, mas às vezes vê uma mulher que tá bem cuidada, que aparenta ter uma idade cronológica menor do que a real e não associa isso à harmonização. Na verdade, é essa que tá natural, que tá bonita, às vezes ela tem mais procedimento do que a outra que tá artificial, né? A quantidade, a diferença tá no critério. Uma teve um critério melhor para escolher o profissional, fazer o acompanhamento do plano de tratamento de uma maneira mais assertiva, e a outra, infelizmente, errou nessa escolha toda aí. Então, a escolha do profissional está totalmente ligada ao bom gosto, principalmente. Com certeza. Primeiro tem que olhar pro rosto da pessoa que vai fazer. Então, ótimo. Doutora Luísa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela entrega. E querem conhecer mais o trabalho fantástico com a naturalidade da doutora Luísa? As redes sociais dela estão aparecendo aqui na tela. Volte mais vezes. Obrigada, Rafa. Foi um prazer e agradeço muito o convite para participar aqui do programa. Até mais, pessoal. Fiquem agora com a coluna de saúde com a doutora Consolação Oliveira. Olá, bom dia, mundo, bom dia, Brasil, bom dia para vocês de casa. Depressão e chumbo. O que pode estar por trás dessa relação? Recentemente, atendi um paciente com 4 meses de quadro depressivo, fazendo uso de várias medicações sem resposta terapêutica adequada. E aí, eu colhi o material sanguíneo dele e veio chumbo altíssimo. Bom, o chumbo é um metal pesado que pode depositar no cérebro, diminuindo a produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da alegria, da felicidade. Esse chumbo pode ir acumulando no seu corpo ao longo do tempo. Bom, onde está presente o chumbo no meio ambiente? Pode estar em baterias e pilhas, cosméticos, maquiagens, em água encanada com encanamento antigo, também profissões como pintores, pessoas que trabalham com soldas, em mineração, em contato com o meio ambiente, com a poluição do meio ambiente contaminado, pode então acumular chumbo em seus corpos. É necessário, é claro, manter o tratamento postulado pelo médico e buscar tratar esse chumbo com quelação, com EDTA, com DMSA. Então, proteja seu corpo, busque orientação médica e cuide do patrimônio maior que existe, que é a sua saúde. Fique com Deus, permaneça com saúde até sempre. E agora chegou a hora, Pablo, do quadro que eu mais gosto E de eu não saber também viver, adoro, e viu? acredito que o público de casa também, viu? Transformando Vidas, com o professor Wendel e o Olavo Kessing. Não desistir. É muito difícil, é muito trabalho, é muita terapia. Mas não desiste, que a gente consegue. Bom dia, você que está assistindo aqui o Transformando Vidas de hoje. História inspiradora, é de emocionar. Hoje nós vamos conversar com a Vanessa, que é a mãe do Arthur. Ela fez uma revistinha. O Arthur é autista e ela queria explicar para os alunos, para os amiguinhos do Arthur na escola, o que é ser um autista. E ela fez uma revista maravilhosa. Que inspiração! Ela está inspirando outras mães e esse programa é para você, especial, mães atípicas. Bom dia, Olavo. Bom dia, professor. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Realmente, eu que sou tio atípico, eu fiquei encantado, né? São recursos que as famílias atípicas têm que criar para tentar trazer mais conforto e compreensão e tentar vencer as barreiras, né, professor? Que elas estão aí no dia a dia para as famílias e as crianças atípicas. É verdade. Vanessa, seja bem-vinda no nosso programa. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, do Arthur, para o pessoal que está nos assistindo. Tá ótimo. Eu tive o Arthur e com 1 aninho a gente começou a perceber algumas diferenças dele para algumas outras crianças que a gente levou no médico e
o médico encaminhou a gente para uma neuro e aí começou o tratamento. Isso com quantos anos? 1 ano. Com 1 ano. Foi bem cedo, graças a Deus, né? Foi. Aí ele passou por 2 outras escolas, né, muita terapia e tudo, e aí ele teve que mudar de escola, acabou o infantil e ele foi para uma escola maior. E nenhuma criança conhecia ele. E o Arthur tem algumas atitudes que algumas crianças ficam sem entender. Quando ele está muito feliz, ele empurra uma criança. Então, nessa mudança de escola que veio essa ideia. Foi. Então eu tive a ideia de fazer um livro falando como é o Arthur. Né? Por que no meio de uma aula, no meio do lanche, chega uma pizza para ele? Como foi a recepção dos coleguinhas dele, dos professores? Como que foi assim? Ficou todo mundo encantado. E aí eu fiz o livro a quantidade certa para os alunos e para a professora. E aí eu tive que toda hora vinha alguém me pedir, funcionário da escola, primo, amigo. Aí minhas amigas viram. Então todo mundo começou a pedir. Wendel, nós que estamos aí, né, nós temos alguns trabalhos sociais direcionados à família e crianças atípicas. O Wendel está à minha frente dos projetos sociais, né? Eu tenho o Instituto Olavo Kesen, no Teixeira Dias, que a gente tem dentro do núcleo, nós já cuidamos de famílias e crianças atípicas, gratuito, lá no Teixeira Dias. Mas, o professor, o que você achou? Para mim é surpreendente, eu não conheço, acho que isso deve ser único no mundo, né? Realmente uma história fabulosa, né, Vanessa? Você fazer aqui um livro próprio. Você falou que comprava edições, né, mas resolveu ali fazer a história do Arthur, contar a história dele. Então, assim, é inspiração para outras mães. E eu li aqui, né, a revista em quadrinhos, toda colorida, ou seja, a linguagem deles, né? Exatamente. Da criança que está ali começando a ler, bem didático, linguagem bem simples. E que bacana, né? Isso a vida, é o amor da mãe. A mãe atípica é assim, né, Vanessa? A gente precisa explicar por que ele é diferente, quais são as diferenças e como lidar com isso, porque ele é só uma criança. E as crianças hoje em dia, se você vê, é um carinho tão absurdo que eu presenciei durante uma aula, que ele não queria muito ficar na escola, e eu tive que ficar um dia com ele. Ele foi levar o caderno que ele fez o exercício na mesa da professora. Ele foi até a mesa e desistiu e voltou, porque todos os amigos da turma deram um beijo e um abraço nele. Todas essas construções, o que você fez, você quer deixar um recado para as mães atípicas? Não desistir. É muito difícil, é muito trabalho, é muita terapia, mas não desiste, que a gente consegue. Vanessa, a gente quer, eu e o Olavo, né, o Instituto Olavo Kesen e o Projeto Brasil Melhor, nosso instituto, a gente quer te presentear. Nós vamos te dar 500 cópias, né, da cartilha e vamos fazer para você um evento para divulgar de lançamento desse projeto e chamar outras mães atípicas para estar no dia e ver esse projeto seu que é encantador. Você está de parabéns, continue sendo inspiração não só para o Arthur, que é uma grande inspiração para ele, mas também inspiração para outras mães. E esse projeto seu é maravilhoso. Então tá aí, né, Olavo, o presente que a gente está te dando. Nós que estamos na estrada, estamos fazendo, né, as suas lágrimas, elas só nos reforçam que nós estamos no caminho certo. Eu e o professor queremos ajudar mais famílias e crianças atípicas para que a gente realmente possa trazer algum tipo de conforto para eles e que eles possam sim vencer essas barreiras. Essa sua atitude aqui, que ela se estenda, né? Para as pessoas, que realmente elas consigam compreender que os direitos que o Arthur tem são os mesmos de qualquer criança. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. E tá aqui o Arthur, né, Olavo? Chama ele aqui. Arthur. Vem cá. Ó, vem cá. Dá um abraço na gente aqui. Dá um beijinho. Só um abracinho. Dá um beijinho. E ele gosta de cosquinha, tio Olavo. Olha lá, ó. Dá um beijo dele. Cadê o beijo? Vai passar. Eu quero o tico-tico. Aqui, ó. Cadê o tico-tico? Ele gosta do tico-tico. É assim. Olha lá. Termina com esse sentimento, né, de emoção e de alegria, né, Olavo, de ver que nós temos aí histórias como a da Vanessa e a do Arthur, que inspiram muita gente. Obrigada, gente. É amor, né? Você precisa de uma sociedade que entenda, inclua, respeite. É por isso que o autismo tem tantas leis, porque o tempo inteiro a gente tem que brigar com todo mundo. Por que você está numa fila? Por que não tem a vaga na escola? Por que para comer é mais difícil? Sabe, é tudo um plano de saúde, é o médico, é tudo. Então, assim, se todas as mães tentarem explicar para pelo menos quem convive, isso vai ampliando. Se a gente educar essa geração, quando eles estiverem na nossa idade, o respeito, a empatia, tudo vai ser mais fácil. Os amigos dele
onde vai, sabe o que é o colar, sabe o que é a fila prioritária, sabe como lidar. Eu chego no parque, eu tenho um amigo autista, na minha turma tem um autista, meu primo é autista. Então, assim, a gente educando essa geração de agora, eles vão crescer e vão tornar o mundo melhor para eles, né? Mais acessível. Então, isso que é importante também. É isso mesmo. Chegamos ao intervalo. Beba um copinho de água e volte já já, hein? Pois é, aproveite, vá lá no YouTube também e acompanhe as nossas entrevistas. Se você ainda não nos segue, siga lá também. É @programa Saber Viver TV. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Estamos de volta. E olha, falaremos de uma doçura agora, Paulo. Pois é, a próxima convidada é especialista em suspiros. Que delícia, hein, gente? Acompanhe só. Aquele momento de deixar a nossa vida mais doce. Quem veio adoçar esse momento é a Célia Brum. Seja bem-vinda ao Saber Viver, Célia. Já apaixone o nosso telespectador, como eu estou apaixonada pela sua história. Já conta um pouquinho aí do seu empreendimento, que é a Fábrica de Suspiros e também da Quintadaria. Olha, o Suspiro, ele começou através de uma lembrança que eu tive que fazer para o meu neto. Porque ele ia nascer e eu precisava dar esse produto, né, para os convidados, né, para as pessoas que fossem lá visitar ele. E nisso eu fui procurando um jeito mais fácil, que eu até então não sabia. E eu comprei um curso. Do curso, eu me apaixonei pelo curso. E daí eu fui fazendo 1000 produtos, invento 1000 receitas através... Foi aprimorando as receitas. Sim, fui colocando frutas. E cada pessoa que come, que recebe, ou como presente, como uma lembrança, ou mesmo que compra, eu procuro entregar o que ela espera. Sim. E o sorriso, só o sorriso já... É com amor, é diferente. É por isso que dizem que o seu suspiro é de forma diferente. Não é só pelo gourmet, é pela entrega da sua essência também. Ele é um produto gourmetizado, ele não é mais aquele produto de supermercado, de feira, de padaria. Suspiro que a maioria das pessoas conhece. O antigo. Ele é um repaginado. Então, ele tem vários, assim, eu consigo produzir vários tipos, como tem as rosas, que tem os suspiros para casamento, tem as torres de suspiro, suspiros temáticos, com geleia de maracujá, tem as trufas recheadas, tem os rocamboles de suspiros, pavilovas. É inovador, mas é um resgate de memórias, né? Sim. Maravilhoso. E com ele, assim, a partir da hora que eu fui produzindo, eu me vi perdida nas gemas. Que são muitas gemas que produz. Então eu resolvi recriar
eu resolvi fazer um novo empreendimento para mim aproveitar essas gemas que sobravam. Porque, por mais que eu doava, muita gente não gostava de buscar. Fazia pudim, mas era muita gema. Então, eu resolvi fazer esse novo empreendimento, que são os biscoitos, pães, as roscas, pão de queijo, tudo que possa agregar as gemas. Nossa, eu estou apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns, tá? Parabéns obrigada. por tudo, pela criatividade, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que Querem agradeço. se apaixonar, deixar a vida mais doce também. Já Vamos sigam a suspirar. Célia aqui. Vamos suspirar. Até mais, pessoal. E agora chegou a vez da nossa estreia. Mais um colunista vem compor o time aqui do Saber Viver. Dr. Felipe Oliveira, bem-vindo e bom dia. Olá pessoal, aqui é Felipe, eu sou ortopedista. Começo hoje aqui no programa Saber Viver na TV Alterosa, a minha coluna, onde eu vou ter uma conversa com vocês sobre ortopedia. E aqui hoje eu vou conversar um pouco sobre dor no ombro. A dor no ombro é a segunda queixa ortopédica mais frequente, logo atrás da dor lombar. E por que o ombro dói tanto? O ombro é uma das articulações com maior amplitude de movimento do corpo. Isso facilita as lesões em que o paciente pode desenvolver. Seja uma lesão do tendão do manguito rotador, que é um grupo de músculos do ombro, seja uma inflamação na bursa, que é uma membrana que irriga e alivia atrito dos movimentos no dia a dia, ou então uma artrose, que é um desgaste da articulação, ou então algum acometimento de ligamentos. Se você tem dúvidas, se você tem algum tipo de lesão no ombro, você tem que ter atenção em relação a alguns sinais de alarme. Se você no seu dia a dia está com algum prejuízo para realizar suas atividades de vida diária, quais são? Pentear um cabelo, coçar as costas, vestir um casaco, pendurar uma roupa no varal, isso daí pode ser um sinal de alerta, assim como a dificuldade para dormir devido à dor no ombro. Tendo a dúvida, o que você vai fazer? Você vai procurar o seu ortopedista, em que ele vai fazer o diagnóstico, vai te examinar, vai pedir exames, seja uma ressonância, ultrassom, raio-x, e aí vai direcionar seu tratamento. E estou à disposição, é só me procurar no meu Instagram, Felipe Oliveira Orto, e conto com vocês na minha próxima coluna. Bom dia, professor Wendel. Que história marcante você conta hoje? Bom dia, Melissa. Hoje o nosso quadro Mulheres de Minas vai entrevistar a bibliotecária Nice Carvalho, ela que é da cidade de Lamim, e vai falar um pouquinho sobre uma terapia da leitura. Nós vamos saber agora. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho. Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Bom dia, Nice. Bom dia, tudo bem? Alegria te receber aqui. E que bacana a sua história. Você que escreveu aqui, participou de vários livros, mas tem um aqui que vai falar sobre a biblioterapia. Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque eu achei isso fantástico. Não há idade para começar a resgatar o prazer pela leitura. Que fantástico. Mas me conta um pouquinho da Nice. Como é que era a Nice antes e depois de formar em biblioteconomia? Me conta isso. Um divisor de águas na minha vida. Né? A Nice de antigamente, antes dos 40 anos, eu era da área das exatas, formada em química, em computação, que não gostava de ler. A escola sempre me afastou dos livros por causa de fichas literárias. Quando foi a biblioteconomia, eu conheci a disciplina biblioterapia, que aí eu senti algo leve, algo prazeroso, e queria conhecer o que era essa tal de leitura humanística, que acolhia, que cuidava das pessoas. Mas foi na pandemia que eu conheci o verdadeiro poder da biblioterapia, que aí foi transformador e que mudou a minha vida. Que bacana, Nice. Então, quando você fala, né, que você não gostava muito da leitura, que você era da área de exatos, e de repente, né, depois dos 40, descobriu esse prazer, essa paixão pela leitura.
E não ficou só nisso, né? Eu falo que quando a gente descobre algo que é mágico na nossa vida, a gente quer levar para outras pessoas. E você, lá em Lamin, fez um projeto assim importantíssimo, que é criar uma biblioteca comunitária. Ela funciona já há quanto tempo, essa biblioteca? Nós estamos há mais de 4 anos. Nós nascemos aí na pandemia, na Onda Roxa, né? Igual eu te falei, quando eu descobri aos 40 anos, né, que a leitura podia cuidar do outro, podia acolher, que quando você se vê no personagem da história e você consegue ser um ser humano melhor, esse amor foi tão grande que eu falei, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, porque se eu comecei a gostar de ler aos 40, as outras pessoas também podem, mas essa leitura que cuida, não uma leitura técnica. Aí nós fizemos uma campanha nas redes sociais pedindo livros literários. Nós conseguimos arrecadar 1.500 livros, mas nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos espaço, porque nós fizemos um levantamento como montar uma biblioteca comunitária, montar esse espaço. Aí nós conseguimos, com recurso próprio, alugar um espaço e montar a biblioteca. Mas quando nós começamos a montar, veio a Onda Roxa e fechou, né, todos os estabelecimentos. E a gente precisava pagar o aluguel, manter o espaço. Aí nós conseguimos com os comerciantes locais um patrocínio. Aí nós fomos para o Instagram, começamos a fazer live, divulgar o projeto. E hoje nós temos 4 anos que nós trabalhamos. Hoje nós fazemos muitas ações em Lamin, nas comunidades rurais. Que bacana, Liz. Quando você olha para trás, né, e vê o antes e tudo que você está podendo proporcionar para as pessoas, é gratificante? Dá muita alegria? Muito. É aquele carinho no coração que a gente sente, né? De quando a leitura me transformou em uma pessoa melhor, cuidou da minha família, né? Porque toda a minha família é envolvida nesse projeto. E você saber que você pode ajudar o outro, que você pode ajudar as pessoas. Esse é o objetivo do nosso projeto hoje. A gente tem um espaço hoje montado, a gente tem um acervo hoje de mais de 5.000 livros literários. Nós temos um café literário, que é o nosso orgulho do projeto, que é um encontro com mulheres, né? Onde a gente tem uma leitura compartilhada, então a gente reúne toda semana para falar de um bom livro, para falar sobre aquela leitura, mas também para reverberar em a gente, em seres melhores, em pessoas melhores, né, para cuidar. Então a gente trabalha muito hoje com um grupo de mulheres. E desse grupo de mulheres, desse carinho, nasceu Fios da Memória, que são mulheres artesãs que confeccionam brinquedos de tecido para doar para as crianças no Natal, no mês das crianças. Então, assim, são ações que vão surgindo de um carinho, nada planejado, mas um carinho vai nascendo, vai brotando no outro e vai seguindo as pessoas. Isso que é muito bacana. Sempre há tempo, não importa a idade, não é isso, Liz? Não importa a idade. E que a leitura está aqui para nos acolher, para cuidar, né, para nos tornar uns seres humanos melhores. E que você que ainda não gosta de ler hoje é porque ainda não encontrou o livro certo, né? Quando você encontrar o livro certo, o carinho, ele vai brotar no seu coração e você vai ver através da leitura se tornar uma pessoa melhor. Porque a leitura está aqui para cuidar, para nos acolher. Obrigado, Nis. Que projeto maravilhoso. Que você continue sendo luz lá em Lamin, levando sempre à frente. Tem que levar para outras cidades, hein? A gente precisa muito desse incentivo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muitas pessoas têm se descoberto dentro do espectro autista. Como é esse processo? E quais são os desafios? Confira agora. Nós estamos recebendo agora a Ana Maria, ela que é neuropsicóloga, vai conversar um pouquinho conosco da importância do diagnóstico do TEA, principalmente na fase adulta. Ana, bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu? Obrigada, bom dia. Gratidão por compartilhar conosco aqui conteúdo, mas eu já quero saber de você. Por que a gente deve identificar esse diagnóstico do TEA, principalmente na fase adulta? Isso é muito importante. O diagnóstico do autismo na fase adulta, ele geralmente aí vem com muitas comorbidades, né? Porque é um transtorno que a gente espera que seja identificado na infância. Quando identificado na fase adulta, geralmente essas pessoas sofreram bullying na escola ou até mesmo no trabalho, são chamadas aí de esquisitas, antissociais. Rótulos e mais rótulos ainda, né? E mais rótulos. Não existe o diagnóstico, mas existe aí os outros rótulos, né? E isso somado ali à dificuldade da pessoa, né, a se adequar às expectativas sociais, acaba causando ali um impacto negativo na autoestima da pessoa, gerando comorbidades aí como ansiedade e depressão. Eu queria até que você desse algumas diquinhas, principalmente para quem está nos acompanhando, de realmente assim situações que podemos liberar aquele alerta, sabe? De dar aquele start, assim, opa,
realmente eu preciso dar uma avaliada. Sim, buscar, né, um tratamento, um atendimento especializado. Os sintomas principais do autismo são relacionados à comunicação e interação social e aos padrões restritos e repetitivos de comportamento. Mas vamos traduzir isso aqui, né? A comunicação e interação social, geralmente a pessoa vai ter dificuldade para iniciar conversas, para manter relacionamentos. Quanto aos padrões mais restritos e repetitivos de comportamento, geralmente essas pessoas vão gostar muito de um tema específico, né? E ter dificuldade, às vezes, de mudar o tema ali durante uma conversa e acaba sendo visto ali como chato por outras pessoas. Um outro ponto muito importante também é a sensibilidade sensorial aumentada, né? Com certeza. Agora sim, as pessoas que não passam pelo diagnóstico, eu queria que a gente até falasse um pouquinho, sem o tratamento, as comorbidades que podem ser aí ainda, né, somadas na vida. Sim. É uma coisa muito importante que as pessoas tendem a perguntar: por que fazer o diagnóstico na fase adulta, né? É importante a gente entender que o olhar não tem que ser se a pessoa deu conta, mas como a pessoa deu conta, né? E qual o sofrimento para ela dar conta. Então, geralmente, a pessoa que segue a vida aí sem o diagnóstico, sem o conhecimento dessa própria condição, ela acaba desenvolvendo aí transtornos da ansiedade bem significativos, depressão bem grave. Olha, gratidão pela sua participação, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Muito obrigada, foi um prazer. Nós vamos ficando por aqui. Medicina do Esporte e Endocrinologia, agora com o Dr. Gustavo Caldeira. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Caldeira, trabalho com terapias hormonais e medicina esportiva e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já emagreceu e engordou tudo novamente? Então, esse é o famoso efeito sanfona e ele pode gerar graves prejuízos à sua saúde. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, nós temos que avaliar qual o nível de redução calórica do seu emagrecimento para poder avaliar qual vai ser a perda de peso. Mas com isso, você vai gerar uma perda de massa muscular junto. Sem a terapia hormonal adequada e o acompanhamento devido, você vai ter essa redução da massa muscular e através disso, quando você ganhar o peso novamente, o seu metabolismo vai permanecer reduzido, porque a massa muscular não retoma. Então aí está o problema da gente não acompanhar de uma forma adequada. Além disso, quando você tem essa redução da massa muscular, o seu corpo entra no estado de alerta, alterando também seus níveis hormonais. A leptina, o cortisol, além de tudo, melhorando sua qualidade de vida e saúde. Gostou dessa dica? Te espero na próxima coluna. E a hora do nosso intervalo, que tal nos seguirem também no Instagram? Enquanto isso, a gente, vai tomar um cafezinho, né, Mel? É isso aí, mas o arroba é programasaberviver.tv. Esperamos interagir mais com vocês por lá. Voltamos já já. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula.
estamos de volta e é para acompanhar novidades da engenharia e arquitetura com Fernanda Tess. Bom dia, pessoal de casa! Construir uma casa de alto padrão exige mais do que bons materiais. Exige gestão presente, controle dos custos e atenção aos detalhes. É exatamente isso que a LN Edificações oferece. À frente da empresa estão os engenheiros Leonardo e Natan. Eles acompanham de perto cada obra, garantindo que tudo saia conforme planejado, com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente. O modelo de trabalho é claro: gestão de obras a preço de custo. O cliente participa do processo e tem acesso a todas as informações. Tudo é transparente. Orçamentos, planilhas, pagamentos, não existem valores ocultos, nem comissões escondidas. Cada escolha é feita com critério, da equipe aos acabamentos. O foco é sempre o mesmo: entregar uma casa bem construída, no prazo e dentro do que foi combinado. A LN Edificações trabalha com seriedade, proximidade e compromisso, porque quem investe em alto padrão merece mais do que uma obra bonita, merece uma experiência segura, clara e muito bem executada. A LN não entrega só imóveis, a LN entrega emoção, conquista e um novo recomeço. São histórias que você constrói desde a fundação até o acabamento, juntamente com a empresa. Tem um sonho guardado aí, esperando para virar realidade? A LN Edificações quer ouvir você transformar a sua ideia num lar de verdade, com qualidade, responsabilidade e o cuidado que o seu sonho merece. LN Edificações, do projeto ao lar, construindo com quem entende o valor do seu sonho. Fique ligados na minha próxima coluna de Engenharia e Arquitetura. Obrigada e te vejo sábado. Lidar com varizes vai para além da estética, é questão de saúde. E quem nos conta sobre isso é a próxima convidada. Seja por desconforto ou por estética, se tem uma coisa que incomoda, são as varizes. E para falar sobre esse assunto agora de manhã, recebemos a doutora Larissa Mata. Bom dia! Bom dia! É um prazer ter você conosco, viu? O prazer é todo meu. Vamos falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto tão temido, né? E tão comum ao mesmo tempo. Não é? Que incomodam tantas mulheres, Exatamente. O que são as varizes? Começa por esse caminho. Sim, Renata, eu acho que em primeiro lugar é importante a gente falar que as varizes são veias que estão doentes, tá? Bom, logo elas devem ser tratadas por um angiologista. Então, o que popularmente nós chamamos de varizes, na verdade são microvasos ou vasinhos. Os microvasos, eles são vasos que vamos falar que eles já perderam a sua função. Ah, eles estão ali praticamente só para incomodar na hora da gente colocar aquele shortinho, de colocar um biquíni, né? Que ficam aquelas aranhinhas que ficam nas nossas pernas incomodando bastante. Entendi. E como que é esse processo de secagem? Então, o processo é muito simples. Antes de qualquer coisa, é muito importante que o paciente faça uma avaliação, porque cada pessoa vai ter um tratamento individualizado para a gente entender quantas sessões que serão necessárias. Durante a sessão, a gente aplica uma substância esclerosante junto com um anestésico para não ter dor, ter mínimo de incômodo, e a gente vai fazendo essas sessões até a secagem desses vasinhos mesmo. E aí a perninha fica linda novamente. Entendi. E todos os pacientes podem passar por esse processo? Todos os pacientes podem passar por esse processo. Como eu disse, precisa de uma avaliação, a gente precisa entender se realmente são somente microvasos, tá? Essa avaliação é muito importante para entender a quantidade de sessões que ele vai precisar, mas sim, os pacientes eles podem fazer. Se for microvasos ou vasinhos, sim, eles podem fazer. E doutora, eu entendi, mas agora eu quero saber como surgem esses microvasos e como prevenir eles. Então, Renata, eles surgem por inúmeros fatores, mas os principais são as questões hormonais, que ele acomete mais mulheres, que são hormônios femininos, a questão de hereditariedade, sedentarismo e pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado. E a prevenção também, não existe uma única fonte de prevenção. Fazer uma caminhadinha de 30 minutos todos os dias é maravilhoso, ajuda, além de ajudar na circulação, é bom para o coração e previne. As pessoas que trabalham muito tempo em pé ou sentadas, tentar fazer micropausas para ou sentar um pouco se fica muito em pé ou se fica muito sentada, dar uma caminhadinha no local do serviço mesmo, e principalmente para as pessoas que trabalham muito de pé, evitar saltos muito altos ou rasteirinhas, sempre tentar algo intermediário.
Entendi. Olha, muito obrigada, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada por todas essas dicas. E para você que quer conhecer mais e se informar, siga a doutora Larissa nas redes sociais. É hora de fazer as pazes com os traumas. Você vai entender tudo agora com a nossa especialista, a colunista Roselaine Toledo. Olá, bom dia. Hoje eu quero falar com você que carrega uma sensação constante de não pertencimento, como se nunca encaixasse totalmente em lugar nenhum, nem na família, nem no trabalho, nem nos grupos de amigos. Às vezes você sente que precisa se adaptar, se esconder, se moldar para ser aceito. E mesmo assim, algo dentro de você diz: eu não sou daqui. Essa sensação de não pertencimento é uma dor extremamente solitária, que corrói por dentro. E muitas vezes ela vem de histórias antigas de exclusões da família, de segredos de membros que foram esquecidos, rejeitados ou afastados. Pode até ser que você esteja inconscientemente ocupando o lugar de alguém que foi excluído do seu sistema, tentando reparar o passado. A constelação familiar nos ensina que todo membro de uma família tem o direito de pertencer. Quando alguém é excluído, outro pode ocupar esse lugar sem saber, carregando sentimentos e destinos que não são seus. E isso pode se manifestar como essa sensação de desconexão, de estar sempre deslocado. Mas quando a gente olha para a história com amor, reconhece quem veio antes e devolve a cada um o seu lugar. Algo dentro de nós se organiza. E aí sim conseguimos nos sentir parte sem precisar fugir ou nos diminuir. Pertencer é um direito de todos, inclusive o seu. Você tem lugar e pode ocupar esse lugar com dignidade, verdade e leveza. Se você vive esse padrão, entre em contato comigo no WhatsApp que aparece aí na sua tela e me acompanhe no Instagram, onde posto conteúdos diários sobre esse tema. Nos vemos no próximo programa. Chegamos ao final do programa de hoje, mas não é um adeus, hein? Pois é, temos mais Saber Viver nas redes sociais também, viu? Além do nosso podcast no nosso canal do YouTube. Bem lembrado, ó. Até semana que vem, vocês todos aí, viu? Até lá, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Paulo. Tchau, tchau, Mel.